uma conversa franca, religião e cultura, no apontamento para as Jornadas Mundiais da Juventude. Hoje temos connosco Francisco Camacho, o tema, já vamos perceber porquê, é juventude e política. Muito obrigado, Francisco, por teres aceito este convite, e eu vou começar por pedir que te apresentes e nessa apresentação, de alguma forma, quem nos vê e escuta possa compreender porque é que és o convidado da nossa sessão sobre juventude e política. Muito obrigado, João, e parabéns também por este aquecimento tão importante que estão a fazer para o evento que vai ser as Jornadas Mundiais da Juventude. Também eu aguardo com expectativa esse momento e vou acompanhando, quero acompanhar esta rúbrica que lançaram. Bom, eu tenho 29 anos, sou jurista, consultor jurídico, estudei 13 anos no Colégio São João de Brito, em Lisboa. Sou natural de Lisboa, apesar dos meus pais serem de Leiria e de Beja. Ao longo da minha vida académica, a partir daí, sobretudo no primeiro ano de faculdade, comecei-me a envolver muito na participação cívica, numa componente quer associativa, quer político-partidária. Um, Primeiro na Associação Académica de Direito da minha faculdade, que era a Faculdade de Direito da Universidade Católica, depois quase a um ritmo coincidente na Juventude Popular, a juventude do meu partido, do CDS, e que hoje tenho a oportunidade de liderar. E, portanto, eu tenho 29 anos, mas quase que a minha vida adulta, na prática, foi sempre acompanhado de participação cívica, de participação política, e desde 2017 que tenho na minha cidade responsabilidades autárquicas no plano do poder local, primeiro como autarca na freguesia de Alvalade, onde em 2017 com a professora Assunção Cristas me candidatei a presidente de junta, foi assim um desafio engraçado, e agora desde 2021 como deputado municipal da cidade pela coligação Novos Tempos, que entre outros partidos tem o PSD e o CDS a dar força. Muito bem, obrigado, Francisco. Olha, tu consegues quase como que continuando a tua apresentação, agora um pouco mais em retrospectiva, dizer-nos porque é que te interessas pela política, uma vez que essa pergunta deve estar ligada a uma outra parecida, porque é que te começaste a interessar pela política? Sim, eu consigo responder a isso, talvez entrando um pouco mais em detalhe, nesses 13 anos em que estudei no São João de Brito, talvez a partir do sétimo, oitavo ano, tenha despertado em mim um gosto especial pela história, pela disciplina de história. Não vou dizer que sou um precoce no pensamento político, acho que isso era uma soberba e não foi mesmo o caso. Gostava muito de história, e comecei-me a interessar mais, talvez pela história do século XX, onde começam a enfervescer ideias políticas com muito impacto na vida do mundo, ideias perigosas, outras ideias saudáveis e que ainda bem que surgiram, e talvez aí comecei a ter um interesse maior. Depois, mas isto sempre no campo mais de um estudo embrionário, de um estudo inicial. Uh, a atividade política, propriamente falando, surgiu com naturalidade, que foi no sentido de querer me envolver numa organização que de alguma forma mexia com o meu dia a dia, que era a Associação Académica da minha faculdade, a Associação de Estudantes da minha faculdade. Portanto, não terá sido nada de muito premeditado, foi algo Eh, relativamente natural. Não foi A muito minha filiação, estratégico. Tu quando é que te filiaste no sim, CDS-PP? eu tenho aqui dois momentos diferentes. Uma filiação na juventude do meu partido e depois só mais tarde a filiação no partido. Ok. Eu filiei-me na Juventude Popular, no meu 12º ano. Eh, mas até foi um momento um bocado caricato, porque o meu pai teve participação política já há muitos, muitos anos. Ele tinha sido militante da Juventude Centrista, portanto, a antecâmara da Juventude Popular, no período do PREC, em Beja, mas depois seguiu uma carreira militar e, portanto, obviamente não poderia ter participação política, mas foi um evento em que basicamente homenagearam ali um conjunto de quadros da geração instaladora, da geração fundadora da Juventude Centrista em Beja, e na altura filiei-me. Ainda que a filiação tenha sido localmente lá, a minha participação queria eu que fosse em Lisboa. Mas não comecei logo a participar, não houve essa oportunidade. Depois, no primeiro ano de faculdade,
por razões várias. Fui conhecendo pessoas que já estavam na Juventude Popular, algumas delas que queriam dar uma mudança à organização local da Juventude em Lisboa, em particular o Francisco Rodrigues dos Santos, que depois, passados muitos anos, chegou presidente do partido, e portanto foi algo até relativamente natural, e eu acho que foi positivo, porque talvez há uma tendência para diabolizarmos um pouco, e não é por mal, A acharmos que a política e os política. políticos, não é? Porque estão muito Sim, escrutinados também. claro, mas isso sim, isso sem dúvida nenhuma, mas também a ideia de que é um compromisso que vai ser muito pesado e que me pode transportar e sugar muito do meu tempo de vida, não é? Isto acontece na política, como acontece com outras organizações tendencialmente pro bono, Certo. enfim, o envolvimento dos leigos nas paróquias, isso também às vezes há alguma aversão, não é por se desconsiderar o trabalho, é porque se acha que pode tomar muito do seu tempo. Eu estou Mas a como adivinhar que tu comece. fazes um balanço que a política para ti não é nem tão sugadora de tempo, nem tão desprazerosa como se possa parecer. Pelo contrário, não é? Uhum, Sim, João, isso é um excelente resumo. Eu, uhum, de facto, tenho muito gosto, tenho mesmo gosto em estar envolvido na atividade política. certo, Claro que há momentos mais interessantes do que outros e claro. momentos em que desfrutamos de outra forma, mas de facto eu participo na atividade política, entre outros fatores, porque é algo que me satisfaz e preenche. Certo, Portanto, certo. não é um sentido de uma dedicação a um É ponto do martírio, mártir, não não é é? isso. Certo. Olha, Francisco, tu falaste um pouco da tua história e até do interesse pela história, de um certo apelo intelectual, presumo eu, da importância na história e, portanto, no presente da política, da gestão da polis. No entanto, entroncaste depois num partido que é democrata cristão, tem lá a palavra, inclusive, a doutrina social da Igreja está plasmada, e presumo também que valorizes, e daí talvez até não seres tão estratégico do ponto de vista pessoal, a questão do serviço que a política, que a boa política pode gerar, não é? E a sua importância. O facto de estares na juventude popular e este lastro de democracia cristã, suponho que não seja um acidente na tua escolha ideológica e partidária. Sem dúvida. Vamos ver. Eu, quando começo a ter gosto por história, vou ser honesto. A minha convicção, talvez inicial, era de alguma aversão ao pensamento mais à esquerda, designadamente ao comunismo. Portanto, Hum. não foi uma Foi pela consciência negativa. logo. Sim, foi um bocado, não, vou sendo honesto, foi um bocado de oposição. Depois Uhum. haveria muitas respostas a dar. Portanto, o miúdo com 14 anos, como eu na altura, não podia dizer que era um grande democrata cristão ou um Certo. personalista dos sete costados. Isso seria, não foi mesmo o caso. Agora, houve alguma alternância, depois alguma consideração face ao período contemporâneo, de ver a atualidade política e de gostar de certos líderes. Isso chamou-me mais para o CDS na altura, por Ok. exemplo, com o registro do Paulo Portas. Era entusiasmante, era acutilante, era da alternativa ao PS, ao Inteligente, PS. talvez, seja relevante. Digo eu, era um Sim, homem sim, inteligente, não é? Uhum. sim, um homem inteligente e uma inteligência cativante, que talvez essa seja um dos desafios da política, de sempre, não é de agora, é que os inteligentes consigam cativar, Claro. e era uma figura que cativava. Portanto, isso está relacionado, ainda que também seja um desafio para mim, enquanto católico e em simultâneo líder de uma organização que se assume como uma doutrina, que tem na sua trave mestre a democracia cristã, mas que tem um pensamento e uma influência liberal e conservadora. Mas explicar às pessoas que a nossa organização, por se rever na democracia cristã, não é uma organização confessional, também é um desafio, porque de facto a democracia cristã é uma doutrina política, não é uma doutrina espiritual nem uma doutrina confessional. Bebe sim da doutrina social da Igreja, sem dúvida nenhuma, e claro está que talvez para aqueles que sejam crentes, para aqueles que sejam católicos, possa haver um reconhecimento mais imediato, mas essencialmente é uma doutrina que está assente numa parte determinante da nossa civilização, nos princípios judaico-cristãos, e portanto acho que é compreensível esse relacionamento. Uhum. Olha, já que estamos aqui neste cenário ideológico, político, no melhor dos sentidos,
Pergunto, eu tenho ideia que a democracia cristã pode ser puxada, enfim, do meu lado, que não sou militante, por exemplo, do CDS-PP, a parte da doutrina social da Igreja é radicalmente inspiradora e fala-me do Evangelho no seu sentido mais essencial. Mas depois há aquela problemática dos costumes, e eu sei que no CDS-PP neste momento há Sim, uma tensão entre entre precisamente o ser conservador nos costumes ou não nos costumes, a doutrina social da Igreja. Quem é espectador do CDS-PP e da Juventude Popular, de certeza que vê entre linhas que cheiram a doutrina social da Igreja e outras a que cheiram mais ao nível dos costumes. Julgo que há esse convívio, mas eu permito-me misturar esta divagação com o facto da juventude ser agora juventude popular, e da questão do populismo, que é esticar ao extremo a questão dos costumes, instrumentalizá-la politicamente. E a pergunta marota que te posso fazer é se tu, por exemplo, por estares na juventude popular, consideras que estás mais perigosamente perto de algum populismo, ou se claramente não, é só uma questão de nome. é uma belíssima pergunta, mas que remonta também um bocado à origem do nome da opção que então surgiu, porque é o Partido Popular, foi uma mudança de nome de CDS, era o Partido do Centro Democrático Social e passa a ser CDS, Partido Popular. Mas até essa opção, curiosamente, teve como inspiração o Partido Popular Italiano, que era um partido de égide manifestamente democrata cristã. Não A populista. democracia não populista, não populista. A democracia cristã, enfim, a política italiana, ainda hoje vemos isso, é muito tumultuosa, e a democracia cristã em Itália perdeu uma força significativa, também porque quem tentava protagonizar a onda democrata cristã cometeu os seus erros, nomeadamente em escândalos de corrupção, mas a escolha pelo nome Partido Popular e depois a mudança de juventude centrista para juventude popular relacionou-se com essa inspiração de Partido Popular italiano. E se olharmos para outros casos mais semelhantes, o Partido Popular espanhol, o PP espanhol, embora tem uma orientação ideológica até bastante parecida com a do CDS, isto é, com uma força democrata cristã, talvez com uma força conservadora mais intensa, porque foi um partido de transição, em que bebeu ali um bocado da máquina do que era o franquismo, mas enfim, isso são tempos passados e E aqui relativamente estás a usar resolvidos. conservador nos costumes, não é, Francisco? Sim, uma linha conservadora nos costumes, sim, isso mantém-se. E eu acho que o CDS, nesse sentido, e a juventude onde estou, isso é uma riqueza, não é uma ameaça. Os partidos, parece-me, devem ter respostas holísticas aos desafios da sociedade. Sou pena depois também ficarem um bocado circunscritos no tempo, ou a certas causas que depois se resolvem. Portanto, os partidos não são meros movimentos ou associações para se orientarem em respostas de a ganhos de causa. São, Certo. na minha opinião, devem ser estruturas, sim, organizadas e que se consigam adaptar aos tempos. Para isso, se tiverem uma riqueza ideológica, uma riqueza doutrinal maior, tanto melhor. E, portanto, acho que num partido como este, claro que há tensões, porque um conservador pode ter choques com um democrata cristão, e também terá choques com alguém que tenha um pensamento mais liberal, isso é normal, mas os partidos também vivem de alguma riqueza e de um debate interno. Certo. Acho que isso é importante, mas sem deixar de ter alguma característica identitária, que me parece que o Certo. CDS tem e quer resgatar também, Certo. vá lá, voltar a ser cativante, como eu dizia há pouco. Claro. E tu tentas levar, achas tu, por mandato cristão também, a doutrina social da Igreja, a atenção aos mais desfavorecidos, na tua prática política e na liderança que tens. Presumo que isso seja uma coisa relevante para ti. Sim, o discurso é um discurso que me parece essencial. Num país como o nosso, em que temos 4 milhões de cidadãos, 2 milhões em concreto que estão no limiar da pobreza, outros 2 milhões que, se não fosse através das prestações sociais, que estariam também na mesma situação, faz muito sentido o discurso da doutrina social da Igreja estar presente, porque, por um lado, é uma diferenciação uh, da ideia de que, vá lá, é uma ideia popular e não populista. As ideias populistas tendem a dramatizar e a desconsiderar
uma parte vulnerável da nossa população e, portanto, eu acho que esse é um amparo bom na minha atuação política, perceber que, enfim, que aqueles que são pobres não são pobres porque querem ser pobres. Há um contexto, há uma circunstância que dificulta, mas também com o equilíbrio de acreditar que a iniciativa das pessoas, se existirem oportunidades para isso, deve ser valorizada. E acho que nós vivemos ainda num estado de coisas em que temos de ter o sonho de construir um país em que temos menos pobres e que existem menos pobres porque há condições estruturais para mudar esta circunstância. E isso talvez seja um ponto que me motiva muito, não é? Nós dizemos, às vezes há aqui um binómio entre pragmatismo, ou seja, aqueles políticos que têm uma visão muito instrumental e muito prática do dia a dia, da resolução dos problemas das pessoas, e um perfil mais ideológico, isto é, por vezes até a resvalar para algum purismo na doutrina e na Certo. conduta política. Mas eu acho que um político completo deve-se fazer das duas coisas, porque o pragmatismo, se bem aplicado, alimenta as pessoas com pão e a ideologia alimenta as pessoas com sonho. Certo. E parece-me, Bem, de facto, que é muito bem, importante que a política traga sonho à vida muito bem, do seu muito bem. público-alvo, que são os eleitores. Muito bem. Olha, Francisco, gostava de convocar para aqui uma experiência onde imagino que tu estiveste envolvido, que foi quando, do início da guerra da Ucrânia, julgo, as juventudes dos partidos reuniram-se em Lisboa. Aquilo sensibilizou-me muito pela positiva. Tu aqui não escondeste uma certa pouca simpatia, vamos chamar assim softmente, pelo marxismo, que também te animou, digamos assim, para a política, e Sim. encontraste ali, bem, eu presumo que a Juventude Comunista Portuguesa, acho que foi a única ausente, se bem me recordo, mas haveria juventudes com inspirações ideológicas que estão em sítios quase opostos da tua, e aquilo pareceu-me, por fora, bastante interessante. Até, enfim, pensava eu se a causa, por exemplo, do ambiente, etc., que é tão consensual, não pudesse gerar um movimento congénero das juventudes partidárias. E eu ia-te perguntar como é que tu viste isso por dentro, porque imagino-te envolvido, e acho que foi um acontecimento muito simpático. Sim, esse foi um acontecimento bastante recente. Hum? Nós disputámos esse movimento de organizar uma grande manifestação. Uhum. Confesso que não esperei que a manifestação tivesse as proporções que teve, talvez por frustrações que fui tendo ao longo dos tempos na atividade política, em que nós estamos muito convencidos que uma certa ideia, que um certo momento vai ter muita correspondência Pois é um popular e depois bluff. não tem. E depois, exatamente, há uma desilusão, verdadeiramente, mas, portanto, até tinha alguma prudência, aí uma minha costela mais conservadora, eh, eh, em torno do momento, mas foi muito natural. Nós lançámos o apelo, E a reunimos, preparação também foi e positiva e até a preparação, surpreendente para sim, ti foi muito nos bastidores. positiva. Sim, a preparação foi positiva e foi rápida. Hum? O que nós vimos prontamente, eu naturalmente já tenho contacto com outros líderes de juventudes ou outros protagonistas jovens de outros partidos, já conheço, enfim, nós estamos em muitos debates frequentemente, isso é natural acontecer. Aí tínhamos tido o processo das eleições legislativas até há pouco tempo, Certo. foi em janeiro deste ano, e portanto o Uhum. início trágico da invasão russa à Ucrânia foi posterior a isso, mas ainda havia ali muita rede em comum, e nós decidimos, basicamente por um par de telefonemas, que fazia sentido replicar uma iniciativa que já tinha acontecido na Alemanha. Ok. Na Alemanha, as juventudes partidárias e os movimentos de juventude dos partidos, porque há partidos que não têm juventudes formalmente Nada constituídas. institucionalizadas. Movimentámos, percebemos que fazia sentido, tivemos uma declaração de princípios relativamente abstrata e onde todos concordavam com o seu texto, e lançámos o apelo junto das redes sociais, da comunicação social, e depois houve uma adesão brutal que eu honestamente acho que não foi mérito nosso, foi só o juntar o momento, e as pessoas aderiram porque de facto há uma indignação muito grande na altura, e hoje acho que se mantém, face à guerra na Ucrânia. E, portanto, Certo. isso aconteceu, creio que foi muito saudável, de facto, porque demonstrou que, para além das tricas partidárias que existem e de um jogo de tabuleiro
que tem os seus pontos positivos, mas muitas vezes também afasta as pessoas certo. de se envolverem. Há causas que devem nos fazer levantar, nos devem fazer manifestar as nossas intenções. Na altura, a Juventude Comunista Portuguesa não aderiu, pronto, pelos motivos que ainda hoje mantém a nível eu acho, de contrariar o estado de coisas e o que é a realidade daquele conflito internacional. E também quem estava no Bloco de Esquerda também ainda tinha algumas reticências. Felizmente, Desapareceram, não é? Uhum. parece-me que a nível de discurso político isso mudou rapidamente nesse partido, mas depois estamos a falar, como disseste, desde pessoas da Juventude Popular, com um perfil mais conservador, democrata cristão, liberal, até pessoas do Livre, enfim, que Claro, é um partido muito mais à esquerda. Não podemos certo, dizer que seja esquerda radical, mas é à esquerda do Partido Socialista. E, portanto, certo. isso aconteceu, acho que foi uma excelente demonstração e considero que até foi um exemplo para aqueles que por vezes dizem que os jovens que estão nos partidos não servem para nada, pelo menos É. olha, servimos para Quem sabe pode fazer a ser, maior é verdade, manifestação de solidariedade com a Ucrânia que é até hoje verdade. aconteceu em Portugal. E quem sabe pode ser promissor para um nível de discurso um pouco menos agressivo, mais bem educado, enfim, não é certo que se observe isso nas juventudes, pelo contrário, podem ser mal modeladas, mas eu que não estou dentro da política, embora faça esta declaração de interesses, tenho um respeito e uma admiração por quem se envolve ativamente na política e nos partidos impressionante, porque acho ingênuo este discurso generalizado de que a política é para certas pessoas, ela é o espelho da nação e é nobilíssima, mas às vezes acho que os adultos políticos, na Assembleia da República e noutros espaços, ao nível do linguajar, abusam muito de epítetos, de mentira, de agressividades, enfim, eu da estratégia percebo. Tu és, por acaso, crítico disso e gostavas até, como cristão, de ter um estilo de linguagem um pouco mais cristão? Sim, eu sendo muito franco, parece-me que por vezes esses instrumentos são utilizados porque o debate político é superficial, isto é mais fácil para quem anda há muitos anos na política usar um certo tipo de linguagem que até serve de bengala no discurso do que estudar a Confrontar, fundo não é? certos temas, apresentar factos. E, portanto, Uhum. eu não me revejo na política enquanto ataque ao homem, enquanto ofensa ao meu opositor, porque, atenção, é natural que haja um ponto de partida de divergência, porque Sim. há concepções sociais que são diferentes, embora, por exemplo, aos dias de hoje seja óbvio que houve um determinado modelo económico que vingou, mas que esse modelo económico também deve sofrer mutações para Tem poder dar nuances. respostas. Desculpa? Tem nuances, o modelo económico é mais Exatamente. consensual, mas ainda há muita política para fazer, não é? Não, tem e deve ter nuances, porque eu também não acredito que as sociedades devam caminhar para um modelo de uniformização. Acho que há os Estados, os países têm culturas e identidades próprias, e isso não é só uma questão de orgulho nacional, é mesmo uma questão de compreensão que há modelos de desenvolvimento que não funcionam bem em todo o lado, por motivos também eles sociológicos e com uma forte preponderância científica, não é concebível, embora seja um número político interessante, nós julgarmos que o que funciona nos países nórdicos tem de funcionar necessariamente em Portugal e o inverso também, porque Portugal também Política é tem bons exemplos de enculturada, não é? governação. Mas olha, ó Francisco, estavas-me a querer dizer que tens algum sentido autocrítico sobre alguma agressividade desnecessária Uhum. na verbalização política e que entendes pessoalmente e na tua ação que o aprofundamento dos temas de per si vai levar precisamente a uma elegância de linguagem melhor se precisamente os temas forem aprofundados e não ficarmos na superficialidade técnica política, não é? Sim, sim, isso é verdade. É verdade, embora também, não querendo ser aqui cinzento, a política também não é só tecnocracia, não é? Tem que Uhum. ter uma parte, também tem uma parte e acho que isso apaixona algumas pessoas, de debate, de oratória, Sim, de falar, do Parlamento, de argumentação. Pois, pois. isso também mexe, porque sabemos hoje perfeitamente, e a Igreja Católica também é um espelho disso, a forma conta muito. O conteúdo é importante, mas a forma, o modo como apresentamos as coisas, as próprias Jornadas Mundiais da Juventude têm uma componente de marca que movimenta as massas, e a política também é uma forma de intervenção, na minha opinião,
que deve ter um foco orientado para as massas. E, portanto, Claro. isso é possível, e é possível fazer esse equilíbrio bem, desde que acho que talvez a fronteira maior, e eu procuro que isso não aconteça, é o ataque individual à pessoa e não à ideia da pessoa. Claro, claro, muito bem. Olha, estamos a chegar ao fim. Eu gostava de fazer uma última pergunta, mesmo assim de resposta breve. Ligo a duas perguntas. Eu ia-te perguntar uma coisa expectável nesta nossa conversa, porque é que tu achas que a malta mais nova não se envolve na política, mas partindo até do teu caso concreto, que eu presumo que estás numa juventude de um partido que está em franca dificuldade, na modo baixo, enfim, tipo, imagina, ias entrar numa empresa que estava quase em falência, não é? Sim, Tu já lá sim, estavas no teu caso, mas também, se quiseres associar a esse momento particular do teu empenhamento partidário, muito bem, mas se quiseres ligar estas duas coisas, mas o essencial da pergunta é porque é que a malta mais nova não se envolve tanto na política e como é que nós podíamos, telegraficamente, nesta conversa, estimular a que as pessoas mais novas se envolvessem na política, nomeadamente aqueles que têm inspiração cristã. sim. De facto, é um dos desafios de quem está na política é atrair talento. Mas também há quem não o queira, não é? De forma premeditada, porque a concorrência gera ameaça, mas para quem me parece esteja na política de uma forma desprendida, se alguém vier melhor do que eu, fantástico, porque Uhum, será alguém mais capaz de defender os meus valores e de me representar também. Agora, de facto, o que nós vemos é, na política mais tradicional, há alguns indicadores que demonstram um desinteresse das novas gerações, uhum. mas sobretudo nos formatos convencionais, na política partidária. Há um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos que até demonstra que as novas gerações em Portugal não são menos comprometidas com alguma consciência social, e até têm novas formas de reivindicação através de petições, através de associações que criam mais associadas a determinados objetivos. Mas não tanto nos Agora, partidos, não é? não tanto nos partidos, exatamente. Agora, para aqueles como eu, que acreditam que uma democracia representativa, funciona melhor com uma democracia pluripartidária, isto é, com os partidos a dar respostas e a terem bases que vão assumindo compromissos e depois ligando com a fase do meu partido, isso é importante porque o voto é a maior arma é uma das maiores armas que um cidadão num Estado de Direito pode ter, no sentido de responsabilizar o partido por certas atitudes, responsabilizar o partido ou no sentido benéfico ou no sentido prejudicial do voto. Se quer valorizá-lo, vota nesse partido. Se entende que o partido não passou a mensagem por inúmeras razões, não vota nesse partido. Eu acho que isso é tremendo. E nesta ponte deste desafio de como é que os partidos se ligam às novas gerações, eu acho que deve haver uma aproximação maior da classe política, onde eu me insiro, não vou dizer aqui que não pertence a essa classe, tendo presente o que são as grandes preocupações das novas gerações. E no caso português, parece-me que, para além da questão da linguagem, há um desinteresse das novas gerações face à política partidária, porque a política partidária trouxe algumas frustrações. Se nós virmos os nossos rendimentos das novas gerações, Portugal está na cauda da Europa. Se virmos a nossa situação demográfica, embora nesse caso não seja radicalmente diferente de outros contextos de Estados-membros da União Europeia, também é uma situação muito prejudicial. Portanto, a classe Isso política, vista por um lado pode incrementar os jovens a precisamente participarem para tentar mudar esse exatamente, estado de coisas, não é? É isso que ex- exatamente. E aí eu acho que é a ferramenta, é a ignição que aqueles como eu, que estão na política também para a transformar, devem ter. É demonstrando a pessoas que têm interesse na política e na comunidade que nós conseguimos mudar as organizações por dentro. E nesse sentido, enfim, permitam-me fazer também aqui um paralelo com a Igreja. A Igreja também é feita de homens, homens tiveram feitos notáveis, homens tiveram feitos lamentáveis. Mas a sua transformação, embora a Igreja esteja assente sob uma pedra e os movimentos de transformação, pela estabilidade que a Igreja tem de ter, possam ser mais intemporais e mais distantes, mas acontecem. claro, Portanto, essa pressão que deve existir na política faz pelas pessoas, os partidos são associações de pessoas e honestamente acho que, claro, há vícios e há mecanismos internos que podem bloquear algumas frentes,
mas se o movimento social for forte, é possível mudar perfeitamente um partido. E os partidos, se não tiverem assentos em movimentos sociais, também perdem força. E acho que no caso do meu partido, no CDS, nós perdemos muita força por não termos um movimento social que nos continuasse a impulsionar e que nós soubéssemos manter ou reinventar. Olhamos para o caso da CDU alemã, que é um partido, até que no nome tem a democracia cristã, e foi este partido hoje, por exemplo, está-se a reinventar completamente depois de um desar eleitoral. Tudo Uhum. bem, é um partido tradicionalmente muito mais de governo do que o CDS foi ao longo da sua história, mas hoje está a olhar para as grandes tendências do digital, das causas ambientais, e está-se a reinventar com novos protagonistas, mas que por si não, isso não quer dizer nada, sobretudo com novas ideias. E portanto acho que há aqui um caminho longo a fazer. E termino dizendo que uh, realmente eu acho que aqueles que querem transformar e que estão de forma desinteressada na política não devem estar tão preocupados se o CDS ou outro partido que esteja mais próximo da sua linha de convicções de princípio está num bom ou num mau momento eleitoral. No meu caso, estando num mau momento eleitoral, isso até me dá mais, desculpem a expressão, mas mais pica para arregaçar as Oportunidades de mangas e para poder refundação, não é? transformar. Sim, acho, parece-me claramente que se fosse num momento bom, qualquer pessoa conseguia ter bons resultados. Num momento mau, é um desafio maior para nos podermos Certo, agigantar bem. e puxarmos esse gosto com que começámos esta conversa, que a política também tem uma parte de satisfação, e a É assim, satisfação esse será elemento é maior. importante, não é? Pensar que o Claro. empenhamento político não é um martírio, não é uma tem as suas Não, não, idiosincrasias, como todas as claro. os empenhamentos em organizações, mas muito bem. Olha, Francisco, estamos a chegar ao fim desta agradável conversa, para mim muito gratificante. Pergunto só se tu por acaso vais estar nas Jornadas Mundiais de Juventude, ou se o que é que elas te assinalam, e uma palavra telegráfica que seja sobre o futuro e a política e a juventude, enfim, quais são os teus sonhos? E terminávamos dessa forma certamente positiva. Muito bem. Eu quero estar nas Jornadas Mundiais da Juventude, vão ser em parte na minha cidade, que é a cidade de Lisboa. Eu estive em 2011 nas Jornadas Mundiais de Madrid Uhum. e lembro-me perfeitamente de partilhar este pensamento com alguns amigos com quem fui, de pensar, não sei se algum dia Portugal vai ser capaz de organizar um evento desta magnitude, porque estamos a falar de mais de 1 milhão de jovens que invadem uma cidade no bom sentido e que a habitam, que a transformam, que geram dinâmica, mas isso é preciso uma grande estrutura Uhum. organizativa e de serviços. Portanto, estou muito expectante para poder estar nas jornadas. Acho que é um momento de uma dimensão brutal e que é contagiante, e portanto, quando há pouco falávamos disso, talvez nós muitos de nós já estiveram, já frequentaram espaços com muita gente, em concertos, em jogos de futebol, em festivais de verão. Agora, as Jornadas Mundiais da Juventude, pelo que eu assisti em Madrid, superam tudo isso, porque estamos a falar de perder de vista, de olharmos para o horizonte e só vermos gente, gente e gente. E, portanto, vou estar muito entusiasmado. Também do que for a minha disponibilidade, cederei, já falei disso com a minha mulher, espaço para quem queira estar cá a dormir durante uma semana. Bem. Portanto, quero estar claramente e vou organizar E a assim minha vês vida também, para a poder partir acompanhar. daí, vês o futuro, mesmo que sem cor de sem ser cor-de-rosa, ingenuamente, vês o futuro com esperança. Sim, eu vejo o futuro com muita esperança. Na minha participação política, eu entendo que, como digo, gosto do que faço. Há uma parte também de alguma vocação, não no sentido mais etimológico da palavra, mas de entrega e de serviço Uhum. que me entusiasma, mas em simultâneo também com algum desprendimento, isto é, os partidos fazem sentido também no momento em que as pessoas que lhes queiram dar rumo. E, portanto, há ondas, há momentos de ciclo mais favorável, de ventos mais de tormenta e de momentos de bonança. Portanto, É para se estar até ser de estar, não é? Pois, enfim, sim, claro, claro, é isso, é isso. E graças a Deus talvez possa deixar esta mensagem a quem nos acompanha, mas parece-me que esse desprendimento também se ganha
se nós conseguimos ter uma vida fora da política, o que nem sempre é fácil, porque a política consome e motiva-nos, tem uma parte de envolvimento que pode gerar alguma dependência do sentido de gostar mesmo, ter um circuito de amigos, ser quase autossustentável a vida que temos na política. Mas se tivermos uma vida além disso, acho que isso nos dá muita liberdade e também nos dá um sentido crítico maior da forma de estar e de intervir na política. Portanto, acho que os próximos tempos serão tempos desafiantes, mas em que, no que me parece, no que é a minha visão, a classe política vai continuar a ter muita preponderância. E isso, vemos isso com os conflitos internacionais que infelizmente ocorrem, eles são disputados em grande parte por vontade de certos protagonistas e de certos grupos. Portanto, isso pode-se contrabalançar e deve ser contrabalançado se tivermos precisamente um lado bom, não tão ideológico, mas um lado bom e bem intencionado de participar na coisa pública. Isso mesmo, pois, e que a política seja, acho que é uma boa síntese, um palco de serviço, não é? E não de procura de poder, não é? Claro Muito que sim. bem, ok. Francisco, olha, muito obrigado por esta conversa e as maiores felicidades para ti, no contexto político, pessoal, familiar, social, tudo bom para ti. Muito obrigado. Muito obrigado e corra tudo bem também com este projeto e vemos nas Jornadas Mundiais da Juventude.